minha turma maravilhosa e também aos nossos convidados, Lucas e Paula, e os professores que nos ajudaram durante toda essa pesquisa, que deu trabalho, né, gente? Bom, nós somos a agência Imedme. Levanta o pessoal da nossa agência aqui, ó. E nesse momento nós vamos apresentar o nosso projeto de pesquisa de mercado, que tem como tema fidelização. O nosso título foi esse, Via de Mão Dupla, e mais à frente, durante o decorrer da nossa pesquisa, nós vamos entender o porquê desse título. Bom, antes de iniciarmos a nossa pesquisa, começamos, como todas as agências aqui, com uma pesquisa bibliográfica, ou seja, com base em dados secundários, através de órgãos que pesquisam, como a Ambev, né, a BENF, que é a Associação dos Mercados de Fidelização, e outros dados também para embasar a nossa pesquisa antes de elaborarmos a nossa problemática. E alguns dos dados que nós descobrimos, bom, esse é o nosso cliente, EOMRM, e um dos dados que nós pesquisamos foi como o programa de fidelidade, o mercado de fidelização, se comportou durante alguns anos para cá, em meio a um período de recessão, ou seja, de crise que nós estamos vivendo. E um dos dados que a BENF, que é a Associação do Mercado de Fidelização, tem divulgado, é que durante o ano de 2015 a 2016, os cadastros em programas de fidelidade em geral subiu, mesmo num período de recessão. De acordo com os dados aqui, no ano de 2015, o número de cadastros em programa de fidelidade estava em 78 milhões, e no ano de 2016 passou a ser 88,9 milhões de participantes, ou seja, ainda nesse período houve a recessão. E nesse período também foi movimentado, né, no caso de faturamento, 5,67 bilhões. Foi o que a indústria movimentou durante esse ano de 2016 que passou, que é recente. Um dos dados que também foi divulgado pela mesma associação é que nesse período de 2015 a 2016, 197,1 bilhões de pontos foram emitidos através dos programas de fidelidade com o sistema de coalizão, que são os maiores programas de fidelidade. Foram emitidos esses pontos. No entanto, o que mostra a nossa problemática, o dado que demonstra a nossa problemática, foi o número de pontos que foram resgatados, que foi 158,2 bilhões, ou seja, 38,9 bilhões foram pontos expirados, que as pessoas utilizaram o programa de fidelidade, no entanto, não utilizaram do seu benefício. E com base nesses dados e outros da nossa pesquisa bibliográfica, elaboramos a seguinte problemática: que argumentos e estratégias de comunicação podem ser realizadas para engajar, ou seja, envolver de forma mais eficiente tanto o nosso público-alvo, que é o público-alvo dos programas de fidelidade, como também, ao mesmo tempo, essas estratégias podem atrair novos adeptos ao programa de fidelidade. Essa é a problemática que nós elaboramos. E a nossa hipótese, que é a nossa possível solução, com base nos dados bibliográficos é que os nossos dados que nós pesquisamos sobre o mercado de fidelização apontam que as pessoas ainda sentem a necessidade de consumir através dos programas de fidelidade, ou seja, manter o seu ritmo de consumo, principalmente num período de recessão. No entanto, há uma falha comunicacional e também funcional nos programas de fidelidade que atrapalham esse processo de relacionamento entre empresa e cliente. Depois da nossa problemática e da hipótese elaborada, vamos para os nossos objetivos da pesquisa. Como objetivos, nós tentamos compreender o nosso público-alvo, como também os programas de fidelidade, as empresas, como também analisar o comportamento de quem utiliza o programa de fidelidade e também sugerir novos caminhos para atingir esse público. Também compreender qual é o comportamento que influencia as pessoas a tomarem a decisão de utilizar o programa, a sua satisfação e como elas se relacionam com esse programa. As nossas metodologias de pesquisa foram grupos de foco, entrevistas de profundidade e também observação participante, né? No caso, foi a nossa utilização do programa de fidelidade. O público-alvo, por ser um público bem amplo, também focamos no maior público de participantes do público-alvo. De acordo com o dado também da mesma Associação do Mercado de Fidelização, a maior parte dos participantes está na faixa de 23
de 26 a 40 anos, que é de 38%, né? Os de 41 a 60% são 35%, e das outras idades, 15 e 12%. E nós notamos algumas características desse público-alvo, que é uma geração já conectada com a tecnologia e imediatista, ou seja, resultados na hora. Com base na nossa pesquisa, depois de realizado o grupo de foco, as entrevistas e a observação participante, fomos para análises. Um dos temas mais discutidos, ou até mesmo as palavras mais discutidas durante o grupo de foco e as entrevistas, foram retorno, confiança, economia, troca e desconto. Foram palavras e temas bastante citados durante a nossa discussão, tanto no grupo de foco quanto na entrevista. E algumas motivações que nós descobrimos das pessoas utilizarem o programa de fidelidade foram amigos, ou seja, amigos que indicam o benefício, e mídia ficou em segundo plano, a maioria das pessoas colocaram a mídia como segundo lugar. Outros se inscreveram por causa da indicação de amigos, mas acabaram não utilizando, até porque pelos amigos é um pouco difícil compreender como é o funcionamento do programa. E outras pessoas, uma grande parte das pessoas disseram que se interessaram pelo fato simplesmente de economizar. As pessoas que não utilizavam o programa de fidelidade durante o nosso grupo de foco, muitas delas associaram o programa aos cartões de crédito, né, que é algo que você se filia a um cartão e por causa desse cartão você tem um programa de fidelidade que vai te prender a esse banco, vai facilitar o seu relacionamento com o banco. Outras pessoas ouviram falar sobre o programa, mas nem se interessaram em procurar. E quando nós pesquisamos sobre qual era a intenção das pessoas em utilizar o programa de fidelidade, o que elas estavam buscando quando utilizavam o programa, é o retorno rápido. Por isso que nós identificamos a característica do público imediatista, ou seja, resultados e retornos do seu benefício, da sua atitude no exato momento. E muitas delas compararam o programa de fidelidade de sistemas de coalizão aos programas de monofidelidade, onde você se filia somente a uma empresa. Por exemplo, no Starbucks, onde você se relaciona só com aquela empresa, no seu aniversário você tem, por exemplo, um café de graça. Elas citaram muito esses programas porque elas achavam mais interessante, por ser mais próximas dela. Outras citaram, por exemplo, uma ótica, indique 3 amigos e ganhe um óculos, ou seja, muitas delas citaram os programas de monofidelidade mais próximos dela, mais alcançável, um objetivo mais alcançável do que os programas de fidelidade de coalizão. Os grandes programas como a DOTS, Múltiplos, Smiles e outros programas de fidelidade. Pão de Açúcar também. Outro aspecto que foi levantado com as respostas e com o que as pessoas procuravam nos programas de fidelidade é a proximidade. Ou seja, com o programa de fidelidade eu posso ter os meus bens assegurados e quanto mais tempo eu permaneço, mais eu posso confiar. E muitas delas associaram o programa de fidelidade a bancos. Dificilmente você encontra uma pessoa que se associa a 2 ou 3 bancos. Geralmente as pessoas se associam a um banco, né, e abrem conta poupança ou conta corrente, utilizam o cartão de crédito, mas todas de um mesmo banco. A mesma coisa, as pessoas compararam os bancos ao programa de fidelidade como uma forma de você se relacionar e ter confiança nessa mesma empresa. E com base nas motivações das pessoas utilizarem o programa de fidelidade, como também o que elas procuravam nos programas, traçamos alguns rumos para o planejamento. Vender mais ou por mais tempo. O que as empresas de fidelidade querem? Vender mais através dos programas de fidelidade com grandes sistemas de coalizão, onde várias empresas podem lucrar ao mesmo tempo, ou relacionamento com o cliente. E nós vamos embasar o nosso rumo de planejamento com esses 2 aspectos, relacionamento e inteligência de mercado. A fidelização, os programas de fidelidade, muitos deles possuem, eles são também formas de pesquisa longitudinal, ou seja, na forma de gestão de relacionamento do cliente, através dos programas é possível identificar o comportamento de compra do consumidor, por quais produtos ele mais resgata, por quais produtos ele mais pesquisa, e é uma forma de descobrir o comportamento de compra e também o perfil do cliente.
e isso pode se tornar uma forma de se aproximar mais dele também. E nós podemos também ligar a satisfação do cliente com o marketing buzz, ou seja, o marketing boca a boca. Durante o nosso grupo de foco, tanto na entrevista de profundidade também, descobrimos que as pessoas, elas acreditam mais no que as pessoas falam sobre esse programa de fidelidade do que o que elas veem na mídia. Principalmente porque elas veem isso como algo tão grande, algo que traz tanto benefício que é difícil acreditar. Uma delas disse assim, é tão bom que eu custo acreditar que seja verdade, então eu espero alguém utilizar para depois me contar se foi bom realmente. Esse foi um dos depoimentos dos participantes. Então nós relacionamos isso com a satisfação. Então quando nós satisfazemos um cliente que já utiliza, ele vai se tornar um marketing para as pessoas que não utilizam o programa de fidelidade. Funcional. Através da nossa pesquisa de observação participante, podemos observar também que existe grande diferença na parte funcional dos sites, aplicativos, que são de importância para os programas de fidelidade na hora do atendimento. Um dos programas que nós observamos foram a Múltiplos, a Smile, a Dots, que são grandes programas, e a Pão de Açúcar. E descobrimos algumas características diferentes entre elas. Por exemplo, a Dots, quando nós nos cadastramos, a Dots proporcionou um tour pelo site, o que fez com que facilitasse o entendimento do cliente sobre a forma como ele ia acumular os pontos, a forma como ele ia utilizar, e também tinha a opção do cliente se ele gostaria de ser lembrado de quantos pontos ele teria e o que ele poderia fazer com os pontos que ele já tinha obtido. A parte funcional do programa, e identificamos essas diferenças entre um programa e outro, e que pode ser importante também para o planejamento. Atendimento personalizado foi o que foi citado bastante entre o nosso grupo de foco e também nas entrevistas de profundidade, onde os nossos participantes declaravam: bom, eu me inscrevi no programa de fidelidade, no entanto eu não sei quantos pontos eu tenho e os programas não me avisam, não existe SMS nem e-mail sobre o que eu posso fazer com meus pontos. E isso foi também observado durante a nossa observação participante, onde através do nosso cadastro foram recebidos mais e-mails de ofertas do que e-mails que fossem de acordo com o nosso perfil de compra, apesar de nós termos acessado o site várias vezes. Com base na nossa pesquisa e no rumo de planejamento, nós concluímos que o programa de fidelização pode ser para as empresas, e o rumo de planejamento pode utilizar essas 3 palavras como um rumo para solucionar a nossa problemática, que argumentos e que estratégias podem ser, no caso, a nossa problemática é que argumentos e estratégias podemos utilizar para engajar o público-alvo e atrair novos adeptos. Real, ou seja, como também foi citado no grupo, expectativa, realidade, ou seja, o que as empresas pensam estar passando e o que realmente qual é a realidade do cliente. Pessoal, ou seja, as pessoas buscam no programa de fidelidade algo pessoal, algo que seja próximo e alcançável a elas, e também especial, já que muitas delas deram realmente a importância dos programas de fidelidade. Ou seja, a gente concluiu que as pessoas elas não veem o programa de fidelidade como algo negativo, na verdade elas veem isso como inalcançável para muitas delas. Como é que eu vou utilizar e realmente aplicar isso à minha vida? Isso pode ser um rumo do planejamento, tornar o programa de fidelidade real, pessoal e especial para os seus clientes. Obrigada.